No combate pela nossa vida espiritual, após as grandes batalhas contra os pecados mortais, não que a alma não tenha que lutar contra o pecado, existe um outro tipo de enfermidade espiritual muito sutil e igualmente perigosa que atrapalha, atravanca, dificulta o crescimento da vida no espírito, da vida na graça, da vida espiritual. E é o que nós chamamos de tibieza. Essa preguiça espiritual que nos arrasta para baixo. E queria trazer aqui para nós hoje, na verdade, um texto que não vou mais que ler e fazer pequeníssimos comentários, espero que sejam pequenos, de um autor brasileiro, o Monsenhor Ascânio Brandão, que escreveu um livrinho chamado A Tibieza, Seus Sinais, Consequências e Remédios. Então, queremos apresentar exatamente esses 3 pontos da tibieza. Antes, 2 palavras que o próprio autor, no ano de 1937, imaginemos, isso aqui não foi escrito agora, nós veremos a atualidade destas palavras. Ao anunciar a ruína do templo e os últimos dias do mundo, Nosso Senhor predisse, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, e porque abundou a iniquidade, se há de resfriar a caridade de muitos. Quoniam abundavit iniquitas, refrigescet caritas multorum. Parecemos chegados a estes dias sombrios. Resfria-se a caridade, o fervor de tantas almas, enquanto a iniquidade cresce assustadoramente. A tibieza é o grande flagelo, é o espinho mais doloroso do coração de Jesus. Sobretudo, a tibieza das almas consagradas a Deus, das almas outrora fiéis à graça. Não se presta bastante atenção à tibieza, esta mediocridade perigosa e funesta na vida espiritual. Daí tanta falsa piedade e esta ausência do verdadeiro espírito evangélico, do sentido cristão na vida de muitos devotos e devotas. O espírito de sacrifício, o senso da responsabilidade, a seriedade, a tremenda seriedade da vida cristã, de que nos fala Bossuet, tudo isto anda aí tão esquecido, tão mal compreendido. Só almas fervorosas poderão salvar este mundo paganizado. Almas de elite, almas de neve e corações de fogo, no dizer do Padre Mateu. Mas elas são tão raras, meu Deus. Que palavras tremendas. Isso foi dito em 1937. O que Monsenhor Ascânio diria se víssemos os padres de hoje, os religiosos de hoje, o dolor, os católicos, os fiéis leigos de hoje? Que este livrinho seja uma centelha e provoque incêndios e ilumine algumas almas. Eu o consagro ao divino coração de Jesus, fornalha ardentíssima de amor. Cor Iesu, flagrans amore nostri, inflama cor nostrum amore tui. Coração de Jesus, todo abrasado de amor por nós, inflamai nosso coração nas chamas de vosso amor. Monsenhor Ascânio Brandão, junho de 1937. Logo no primeiro capítulo desse opúsculo, ele já se pergunta: o que é a tibieza? A tibieza é uma doença espiritual mais graves e perigosas. É o verme roedor da piedade. Micróbio terrível, mina o organismo espiritual sem que o enfermo o perceba. Enfraquece a pobre alma, amortece as energias da vontade, inspira horror ao esforço, afrouxa a vida cristã. Espécie de langor ou torpor, diz Tanqueray, no compêndio de Ascética e Mística, que é seu manual de vida espiritual, que não é ainda a morte, a tibieza não é ainda a morte, mas que a ela conduz sem se dar por isso, enfraquecendo gradualmente as nossas forças morais. Pode-se compará-la a estas doenças que definham como a tísica e consomem pouco a pouco algum dos órgãos vitais. É uma sonolência, um sistema de acomodações na vida espiritual. Então, nós fomos chamados
a subir o Monte Carmelo, a voar alto como as águias, fitando o sol, e a tibieza nos quer deixar como as galinhas, ali ciscando aqui, ali e acolá, sem poder voar. Só que é uma enfermidade espiritual, como diz o Monsenhor Ascânio, sutil. Pode ir corroendo a vida espiritual da alma sem que ela sequer perceba que está indo de mediocridade em mediocridade. O tíbio, continua Monsenhor, não quer lutar. Tem horror ao combate da vida cristã. Não compreende a palavra de Nosso Senhor no Evangelho. Eu não vim trazer a paz, mas a guerra. O tíbio, a tibieza faz com que a alma queira um cristianismo light, fácil, sem exigências. Mais do que uma acomodação da alma às exigências do Evangelho, às exigências de Nosso Senhor, quer, na verdade, acomodar as exigências de Nosso Senhor ao nosso comodismo, ao comodismo próprio. Guerra ao pecado, guerra às paixões, guerra à indiferença. Quem não é por mim, é contra mim, diz Nosso Senhor. O tíbio não compreende este radicalismo sublime do Evangelho e da cruz. Numa palavra, o define bem o Espírito Santo no livro do Apocalipse: é morno, nem frio, nem quente. Nem o ardor da caridade, o fogo do amor, nem o gelo da descrença, da impiedade e da morte da alma. O tíbio, ele não é o pecador mundano, mas também não é o piedoso que tende à santidade. A tibieza é uma inércia espiritual, um estado lamentável da alma. É a mediocridade que se contenta com não ofender a Deus pelo pecado mortal, mas não quer evitar o pecado leve, fugir do relaxamento na vida espiritual. Enfim, para defini-la com precisão e distingui-la do que a ela apenas se assemelha, como a aridez e outras provações da vida espiritual, vamos dar a sua definição. E aqui, o Monsenhor Ascânio tira a definição de tibieza de Santo Afonso. A tibieza define a Santo Afonso pelo que a caracteriza, o pecado venial. Diz o Santo Doutor: a tibieza é o hábito do pecado venial plenamente voluntário. Isso é tibieza. Ou seja, não é o hábito do pecado mortal como um mundano. É o hábito do pecado venial plenamente voluntário. Ou seja, eu não quero o pecado mortal, mas também não quero crescer espiritualmente e seguir as exigências da fé, da esperança e da caridade. Guardemos bem esta definição. Para a tibieza essencial são necessárias 3 condições. Primeira, o pecado venial plenamente voluntário. Não é o pecado venial involuntário. É plenamente voluntário. A alma quer, sabendo que não está pecando mortalmente, mas é voluntário. Ela quer fazer aquele pecadinho, como muitos dizem. Segundo, o hábito do pecado venial voluntário, ou seja, é um hábito que faz com que a alma facilmente e com certo deleite e com rapidez tenda a fazer pecados veniais voluntários. E terceiro, a paz com este hábito e a ausência de esforços para se corrigir. Ou seja, a alma se sente tranquila. Se eu não cometi pecado mortal, ela não tem problema. Ela acha que pode continuar nesse marasmo espiritual. É o que o Monsenhor chama aqui, Monsenhor Ascânio, a paz com este hábito e a ausência de esforço. Ela não luta para sair dessa mediocridade. Desde que falte uma destas condições, já não há tibieza propriamente dita. Há a fraqueza da fragilidade, a fragilidade da natureza humana, de uma alma que luta contra seus defeitos. Se faltar uma dessas coisas aqui, seja a voluntariedade no pecado venial, seja o hábito, ela cometeu uma vez, mas se arrependeu, ela não tem o hábito disto, ou seja porque ela percebeu isso e está lutando. Se ela está lutando contra a sua tibieza, ela já não está mais nessa tibieza. Uma alma talvez caia de vez em quando em alguma falta venial. Cai por fragilidade,
cai por miséria, emenda-se logo, toma boas resoluções, corrige-se. Todavia é tão grande a fraqueza humana. Uma vez ou outra chora uma falta venial. O coração humano está tão carregado de fraquezas que realmente não é fácil cumprir com fidelidade e constância a virtude. Não é tibieza se a alma luta contra isto. Houve o pecado venial, mas não o hábito do pecado venial, e muito menos ainda a paz com o pecado venial. A alma está lutando, ela não está pacífica nessa situação. Há esforço, generosidade, boa vontade, arrependimento sincero. É exatamente tudo que falta na alma tíbia. Na alma tíbia falta esforço. Na alma tíbia falta generosidade, ela só pensa no seu comodismo. Na alma tíbia falta boa vontade, ela sempre quer o que é mais fácil, cômodo. Na alma tíbia falta o arrependimento sincero que leva a uma conversão de vida. O padre Desurmont é um outro autor que o Monsenhor Brandão cita, define a tibieza comentando admiravelmente a definição de Santo Afonso que demos anteriormente. Diz ele: a tibieza é o hábito não combatido do pecado venial, ainda que seja um só. Interessante? Ainda que seja um só. Se eu tenho o hábito de cometer um só pecado venial, mas não o combato, eu já estou tíbio. É um hábito fundado num cálculo implícito. Como pensa a alma que está na tibieza? Esta falta não ofenderá a Nosso Senhor gravemente. Não há de me condenar, pois então vou cometê-la. Já que eu não vou para o inferno por causa disso, por que não fazê-lo? É um ato dificílimo de se desarraigar da alma. É um hábito muito espalhado, sobretudo, entre as pessoas que fizeram profissão de piedade e entre as almas consagradas a Deus. E aí batemos no peito. Exatamente porque fazemos tantas coisas a Deus, acabamos relaxando outras coisinhas. Ah, isso aqui não é grave. Então, continuamos. Esta é a tibieza. Espécies de tibieza. A tibieza propriamente dita é a que definimos, o hábito do pecado venial voluntário e a paz com este hábito. Há, entretanto, outras espécies de tibieza. Uma, a tibieza de fragilidade e irreflexão. Até os santos a experimentaram, só a Virgem Imaculada não a teve. Nosso Senhor permite nos santos algumas fragilidades e misérias, para conservar neles as virtudes fundamentais da humildade, a desconfiança de si, a compaixão para com as misérias alheias, o desapego da terra e o desejo do céu. Os santos tiveram suas pequenas fragilidades e misérias, e por isso eles se consideravam tão pecadores, porque eles sabiam, eles viam suas pequenas, mas eram pequenas, hein? Como se humilhavam. Um dia, São Vicente de Paulo, num ato irrefletido de amor próprio, envergonha-se de um parente pobre. São Vicente de Paulo, aquele que se dedicou de maneira especialíssima ao cuidar dos pobres, teve, em determinado momento de sua vida, vergonha de um parente seu pobre. Pois aquilo foi o suficiente para ele exatamente sentir a sua miséria. Como se humilhou perante seus irmãos por esta falta. Santa Teresinha, no leito de morte, sente-se pobrezinha e imperfeita com uma fragilidade. Diz ela: como sou feliz, vendo-me tão imperfeita e com tanta necessidade da misericórdia do bom Deus no momento da morte. Uma alma que nós sabemos pelo seu confessor que nunca cometeu um pecado mortal em sua vida. Sentir-se pequena e necessitada da misericórdia de Deus na hora da morte. Não são palavras jogadas ao vento, é porque a alma realmente se sente assim. Bernadette, Santa Bernadette, o anjo de Lourdes, lamenta as suas imperfeições, a teimosia que a humilhava tanto. Santa Catarina Labouré, a quem foi agraciada com a aparição de Nossa Senhora das Graças, lamenta igual defeito. Guido de Fongolin expia no leito de dores o que ele chamava as suas preguiças durante a vida.
Poderia multiplicar os exemplos. São as misérias inerentes a esta pobre natureza humana. A perfeição inteira e absoluta não se encontra neste mundo. Ninguém vai ser perfeito a tal ponto de não ter imperfeições aqui nesta terra. O Concílio de Viena condenou o erro dos que afirmavam que o homem, nesta vida mesmo, pode adquirir um tal grau de perfeição que se torna impecável e incapaz de progredir na virtude. Tal foi também o erro dos iluminados. Ou seja, houve uma heresia que chegou a dizer que chega um momento que a alma vai crescendo, crescendo na graça, que ela não tem mais como crescer. E porque ela já chegou aos píncaros da santidade tal que ela não pode nem mais cometer um pecado. Isto foi condenado. O Concílio de Trento é ainda mais claro. Condena quem disser que o homem pode, durante esta vida, evitar as mais pequeninas faltas, a não ser por um privilégio especial de Deus. E este privilégio só o teve Maria Santíssima. Então, o Concílio de Trento ainda não fala com todas as palavras da Imaculada Conceição de Maria, mas está, sem defini-la, afirmando-a. Ou seja, Nossa Senhora é a única criatura humana que foi privada de toda e qualquer imperfeição sobre esta terra. A tibieza de fragilidade é inevitável. Não nos perturbemos com ela. Recorramos à oração, aos sacramentos e, sobretudo, à Santa Eucaristia, e nos purificaremos sempre destas fragilidades e misérias. Depois temos a tibieza da vontade. É mais grave que a da fragilidade. É a vontade enfraquecida. Deus a permite para a confusão de nosso orgulho e melhor nos convencer de nossa miséria. Um firme propósito, um gesto de arrependimento sincero, com a resolução de vigiar com mais cuidado, e tudo está reparado. A tibieza da vontade é facilmente remediável. Finalmente, a tibieza do pecado venial voluntário e habitual, e é desta que vemos tratando. Ou seja, na verdade, a tibieza mesmo é o hábito, como ele já definiu antes, o acostumar-se com o pecado venial, voluntário e não combatido. Mas como perceber se eu estou na tibieza? E aí que está interessante, o Monsenhor Ascânio Brandão, ele apresenta um diagnóstico como um bom médico, ele apresenta as características da tibieza, os sinais da tibieza. Ele apresenta 8 características. Então, vamos fazer um exame de consciência. Eu vou lendo e cada um de nós vamos fazer um repasso na nossa vida e perceber se encontramos esses sinais em nós. Primeiro sinal de tibieza: omissão fácil das práticas de piedade. A alma fervorosa tem a sua vida de piedade toda dirigida por um regulamento particular, fácil de ser observado e bem criterioso. Em outras palavras, uma alma que queira crescer espiritualmente, ela mesma percebe que necessita ter um certo plano de vida espiritual, diário. Ora, omitir facilmente as práticas de piedade é um sinal de tibieza. Por exemplo, eu, no meu plano de vida espiritual, vou à missa diariamente, rezo o terço, faço um momento de meditação, um momento de visita ao Santíssimo, por exemplo. Mas facilmente eu deixo o terço, eu não rezo o terço. Ora, um sinal de tibieza. Omissão fácil das práticas de piedade. Um segundo sinal: fazer os exercícios de piedade com negligência. Na tibieza, também há oração, há missas, há confissões, há comunhões, há terços, etc. Mas a rotina vai inutilizando tudo isso.
Ou seja, se faz essas práticas, mas com negligência, com distrações, com atrasos, etc. A rotina e a má vontade. Confissões e comunhões mal preparadas. Orações com inúmeras distrações voluntárias. E o pior ainda, a falta de generosidade e de todo esforço para se corrigir. Tudo cronometrado. Quero ver se acabo rápido essa oração, porque não aguento. Que hora que vai acabar essa missa? Isso aqui, ai meu Deus do céu. Será que não tem como fazer uma via sacra só com 3 estações? Não, 14 é demais. Muita coisa. Bom, outro sinal de tibieza é a alma sentir-se aborrecida com o pensamento de que tudo vai mal na sua vida espiritual. A alma ela começa a sentir que não está bem. Não se sente inteiramente à vontade com Deus. Não sabe exatamente onde está o mal, mas tem certeza de que tudo não está em ordem. É um mal-estar, um aborrecimento interior, um desgaste, um mau gosto de estar na igreja, de rezar, de ir à missa, de etc. E sem paz, o tíbio se agita inutilmente e vai deixando arraigar-se-lhe no coração o hábito do pecado venial. Este sinal anda sempre com os 2 primeiros. Desde que faltou generosidade numa alma para ser fiel aos seus deveres de piedade, estas omissões e negligências acabam deixando-a num estado lamentável de aborrecimento das coisas santas e até de Nosso Senhor. O 4º sinal é agir sem pureza de intenção, sem ordem e sem método. A pureza de intenção consiste em fazermos com um fim honesto e sobrenatural todas as ações de nossa vida, práticas de piedade, deveres de Estado, trabalhos de cada dia ou qualquer coisa, por mínima que seja. É aquele olhar interior sempre fixo em Deus e desviado das criaturas. Por que fazemos o que fazemos? Quando falta pureza de intenção, fazemos, seja por vanglória, seja por ficar bem, seja porque está na moda, sei lá o quê. Sem ordem, então eu faço, mas eu não sei quando que eu vou fazer. E sem método, isso é um sinal também de que a vida espiritual está morna. Os santos não tinham outro motivo, nem visavam outro fim, a não ser a glória de Deus. Como Santo Inácio legou à companhia de Jesus, ad maiorem Dei gloriam. Tudo para a maior glória de Deus. Não é só para a glória, é para a maior glória de Deus. Fazer tudo com tal perfeição, mas não para que a alma tenha uma ficha limpa, para que ela se sinta comprazida porque fez algo bom e perfeito. Não. Foi tudo feito para a maior glória de Deus. Um 5º sinal de tibieza: contentar-se com a mediocridade e negligência em formar hábitos de virtude. A alma vai acostumando-se a dar menos a Deus. Se a mediocridade já é desastrada na ciência, na literatura e na arte, o é em proporção verdadeiramente calamitosa quando se trata da prática da virtude. O medíocre não gosta da palavra santidade. Não compreende o heroísmo das almas generosas, a abnegação, o sacrifício. Para ele, a virtude heróica é o exagero. A santidade é um misticismo. E que entende por misticismo algo de loucura e de anormal. Contenta-se com o meio termo e assim não se esforça por adquirir hábitos de uma virtude sólida. Uma tentação muito grande dentro da igreja hoje, que é considerar exatamente as exigências da vida, do caminho da busca pela santidade, como um exagero. No fundo, é um acostumar-se com dar pouco, com a própria mediocridade. Um 6º ponto, um 6º sinal de tibieza, o desprezo das coisas pequenas. Os santos fugiam das menores imperfeições e se purificavam cada dia das pequeninas faltas. O tíbio, não.
ele ri-se do que chama escrúpulo das almas fervorosas, a fidelidade nas coisas pequenas. Para ele por favor, Deus não está preocupado com essas bobagens, essas ninharinhas, Deus é amor, Deus é tão bom, não fica o santo, não. A alma que ama a Deus quer amá-lo nas pequenas coisas. E esse foi o caminho próprio de Santa Teresinha, do Menino Jesus. E não nos esqueçamos destas grandes verdades. Primeira, os santos se tornaram santos pela repetição contínua de uma multidão de ações insignificantes, pelo cuidado infatigável das pequeninas coisas. E segunda, só fizeram eles grandes coisas quando chegaram à santidade. Os pequeninos sacrifícios ocultos, as pequeninas cruzes, as pequeninas virtudes, as pequeninas mortificações, tudo isto a cada dia, a cada minuto, aceito com generosidade, como santifica uma alma. É o caminho batido de Santa Teresinha, a pequenina via da infância espiritual. Que fonte riquíssima de graças! Porém, a tibieza seca esta fonte, esteriliza a vida espiritual, sonha com êxtases e comete cada dia o pecado quase sem remorso. E os pecados veniais, sob o disfarce de pequeninas faltas inevitáveis à fraqueza humana, vão se multiplicando assustadoramente na alma e alimentando a tibieza até o pecado mortal e, sabe Deus, até o endurecimento do coração. É muito grave desprezar habitualmente as pequeninas coisas. São Gregório Magno chega a dizer que se deve ter mais receio das pequenas faltas que das grandes, porque estas, as grandes, provocam logo o arrependimento e causam horror. Às vezes um pecado mortal, a alma ela desperta do sono ao perceber a gravidade e se arrepende e recomeça e se converte. Quantas almas arrependidas depois de uma queda grave recomeçam para não cair mais gravemente? Mas as pequenas, a tibieza que leva a acostumar-se com os pecados veniais, não assustam e vão preparando surdamente a ruína espiritual, porque esta alma que vai acostumando-se com os pecados leves, habituando-se voluntariamente a cometê-los, ela não vai ter a sensibilidade de reagir quando aparecer diante dela as faltas graves, as tentações graves e o dolo as faltas graves. E o que é pior, sem remorso da consciência e até sob a capa da virtude. Um sétimo sinal da tibieza é pensar mais no bem já feito do que no bem que ainda resta fazer. A gente fica, eu já fiz isso, já fiz tanta coisa, já rezei. Ou seja, a alma tíbia, ela se contenta com o que já fez. A alma piedosa, ela se mortifica e pede ajuda da graça para fazer o bem que ainda lhe falta. E é muito, ela percebe que é muito. É uma presunção que leva a descansar e a afrouxar no caminho do sacrifício e da virtude, porque julga ter feito alguma coisa no passado para a salvação. Nada de esforço e generosidade. Já sofri, já passei por tanta coisa, já me esforcei tanto, agora é hora de desfrutar dos louros. Nosso Senhor dizia no seu Evangelho que depois de termos feito muito, deveríamos dizer, somos servos inúteis. E prosseguir na luta, porque o ideal da perfeição é o infinito. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. O modelo da nossa santidade, o modelo da perfeição cristã é o próprio Deus. E, portanto, é um modelo ilimitado. A tibieza, como já dissemos, contenta-se com a mediocridade. Julga ter feito muito a alma tíbia, porque no passado foi bem fervorosa e trabalhou pela sua santificação, lutou, praticou boas obras de zelo e de caridade, sacrificou-se na luta do bem. Agora quer repouso, férias, ela quer férias. Descansa, não luta mais,
deixa-se ficar na indolência e faz de seu coração o campo do preguiçoso. São Paulo pensava justamente o contrário, e ele diz isto aos cristãos que estavam em Filipe, na carta aos Filipenses, capítulo 3. Irmãos meus, não considero que alcancei o prêmio, mas uma coisa eu faço, esquecendo o que está atrás de mim, esforçando-me por alcançar o que está na minha frente, prossigo até o alvo para alcançar o prêmio para o qual me chamou do alto por Cristo Jesus. Sejamos nós, quantos queremos ser perfeitos do mesmo Espírito. É impressionante. São Paulo está dando um remédio contra a tibieza. O tíbio não se compara aos mais santos e fervorosos, mas sempre se julga melhor do que outros piores do que ele. Então a tibieza faz o que conosco? Ao invés de olharmos os santos e ver como estamos para trás, nós olhamos para os nossos que estão ao nosso lado, na faculdade, na vizinhança, até na igreja. Ah, pelo amor de Deus, olha como é que eu sou tão bom, olha como é que eu estou tão avançado. É assim que adormece tranquilamente. Não quer progredir na virtude. São Gregório compara a vida cristã a uma barca em que se navega contra a corrente. Quem sobe há de remar sempre ou é arrastado pela correnteza. Se São Gregório vivesse hoje, ele poderia dar um exemplo de uma escada rolante, talvez. Ao contrário, alguém quer subir uma escada que está descendo. Ora, se alguém parar, é logo arrastado para baixo. Santo Agostinho, no seu estilo incisivo e claro, assim fala: se dizes basta, estás perdido. Quem não avança, começa a retroceder. São Bernardo pergunta: não quereis adiantar, ou seja, não quereis avançar, adiantar na sua vida espiritual, crescer espiritualmente? Dizeis, quero ficar e viver onde cheguei, ou seja, eu já não sou mais o pecador de antes, olha como é que eu já estou bom, quero ficar aqui. Quereis o impossível, de São Bernardo. Santa Teresa dizia, o demônio conserva muitas almas no pecado ou na tibieza, fazendo-as crer que é orgulho aspirar à santidade, avançar mais. Que perigosa ilusão! Lembrem-se os tíbios, sobretudo se já receberam graças de Nosso Senhor, como, por exemplo, sacerdotes, religiosos e almas consagradas a Deus. Lembrem-se, Anderson, lembre-se de que é terrível abusar da graça. E muitas almas chamadas à santidade, diz o padre Desurmont, baseado em Santo Afonso, ou se salvam como santos, ou arriscam na sua salvação eterna. Não é pouca coisa. Escreveu o santo doutor, Santo Afonso, se alguém na vida religiosa, sacerdotal, e poderíamos acrescentar na vida de piedade, quer se salvar, mas não como santo, quer salvar como bonzinho, mas não como santo, corre o risco de se perder. Se perder aqui, né? Pela estrada fora, perdido não é ir para o inferno mesmo. Todos estes sinais de tibieza andam, em geral, com este último e infalível sinal: pecado venial voluntário e habitual. Os outros sinais podem ser atenuados ou alguns falham, mas este é infalível. Onde existe o hábito do pecado venial, existe a tibieza com todo o cortejo de males e desgraças que ela acarreta à vida espiritual. Já falamos numa aula anterior sobre o pecado e o pecado venial. Vamos continuar numa próxima aula a ver as consequências desse pecado venial deliberado, voluntário, habitual, que constitui a tibieza, e os remédios, como lutar contra ele, contra a tibieza.